acidentes, congestionamento, desperdício de energia. E na cidade de Joinville aconteceu a mesma coisa. A cidade de Joinville se desenvolveu no mesmo padrão que a maioria das outras cidades brasileiras, de forma desorganizada. Além disso, o número de veículos individuais aumentou de 2000 a 2013 128% e de motocicletas 278%. Aliado a isso, agravando o problema, das diretrizes viárias propostas em 1973, apenas 10% foi concluído, o que faz com que o aumento de veículos com a estagnação do sistema viário faz com que os problemas de deslocamento aconteçam. Para isso, os gestores de transporte da cidade vêm buscando promover maior inclusão de meios não motorizados para solucionar esse problema. Então, como que eles fazem? Estudos de implantação de bicicleta de aluguel é uma forma, a implantação de bicicletários nas 10 estações do Sistema Integrado de Transporte de Joinville também é uma forma, e o aumento do número de quilômetros de vias cicláveis na cidade, de 120 para 215 quilômetros até 2030. Isso buscando minimizar aqueles problemas de transporte. Tendo em vista isso, a proposta desse trabalho é elaborar, então, um terminal de integração entre bicicleta e ônibus para o bairro periférico da cidade, de forma a promover a mobilidade urbana mais sustentável, ou seja, diminuindo aqueles problemas de congestionamento. Como objetivos específicos tem compreender o conceito de integração intermodal, revisar alguns tipos de integração existentes na literatura para a bicicleta e transporte público, propor uma região para a implantação desse terminal intermodal, aplicar um questionário, desenvolver o layout interno do terminal, fazer o levantamento de custos e buscar compreender o possível impacto tarifário que esse terminal possa ocorrer. Então, como justificativa, nós temos que a mobilidade urbana sustentável é essencial para o planejamento de transporte urbano na atualidade, principalmente na reunião de políticas públicas de transporte. E o pilar dessas políticas públicas é diminuir a necessidade de viagens motorizadas, repensar o desenho urbano, mas principalmente valorizar a bicicleta como meio de transporte importante, integrando-a com os modos de transporte coletivo. Então, este é o objetivo do trabalho, e como justificativa nós temos essas diretrizes que culminaram na Lei de Mobilidade Urbana de 3 de janeiro de 2012. Além disso, a necessidade de melhor atendimento dos usuários de ônibus da região periférica. Por quê? Porque essas pessoas já necessitam do transporte público por geralmente não ter grande frequência no transporte, elas necessitam porque não tem uma influência muito grande da estação cidadania, porque a população local geralmente se desloca mais do que 5 km, e ainda a população necessita de transporte para os seus deslocamentos. E a bicicleta, como meio de transporte, é uma vantagem para deslocamentos, principalmente para essa população que se desloca mais de 5 km. Por quê? Porque antes de 5 km a bicicleta vem como transporte mais rápido, demora menos tempo e com mais mobilidade. Porém, a partir dos 5 km, o transporte por carro ou por ônibus, transporte público, já é mais rápido. Ou seja, integrando a bicicleta com o transporte público, eu consigo aliar os dois benefícios desses dois modos. Então, como método de pesquisa, primeiro, determinou-se o método, determinou-se o objeto de estudo, aí revisou-se a literatura, aí definiu uma área de estudo na cidade de Joinville para implantação, aplicou um questionário para a população local e ainda finalizou com a proposta de implantação do trabalho. Então, como referencial bibliográfico, o primeiro objetivo que foi analisado é compreender o conceito de integração intermodal, e o segundo é a revisão de alguns tipos dessa integração. Segundo a base 2005, existem vários tipos de integração. Uma delas é a integração intermodal ou multimodal. Essa integração requeria mais de um modo de transporte. Então, no caso, o meu terminal ali é mais de um modo de transporte, que é a bicicleta e o ônibus, ou seja, é uma integração intermodal. Além disso, a minha proposta tem uma integração temporal, ou seja, o usuário vem com o bilhete de transporte, entra no terminal, quando volta e entra no ônibus, ele não precisa pagar uma nova tarifa, apenas fazendo a integração temporal. E os tipos de... Existem no mínimo 3 formas de estabelecer a integração entre bicicleta e transporte público, segundo a ANTT, que é o uso da bicicleta no início e fim da viagem, que é a proposta do meu trabalho, a bicicleta para microacessibilidade, que é conhecida como bicicleta de aluguel, e a bicicleta embarcada, que pode ser usando esse dispositivo ou até mesmo dentro do veículo. Então, como estudo de caso, definiu-se uma região e um local de implantação, aplicou questionário para a população local, definiu uma proposta de layout e funcionamento, fez o levantamento de custos
e o entendimento do possível impacto tarifário. Então aqui está o mapa da cidade de Joinville, com os pontos azuis aqui são as estações que existem na cidade, com um raio de 2 km de abrangência. Esse raio foi definido segundo o autor Lisboa Júnior em 2014. Então, percebe-se que a região de Itinga e a região do Aventureiro são as que não têm muito impacto das estações do sistema de transporte. Por isso, eu escolhi uma dessas duas regiões para fazer o trabalho. Então, a região escolhida foi a região do Aventureiro. Por quê? Porque ela fornece uma maior infraestrutura para o deslocamento de bicicleta. Ela está totalmente no território joinvilense. A região de Itinga está numa parte do território de Arapari. Então, isso seria um entrave entre a prefeitura de Joinville e a prefeitura de Arapari. E também ter maior densidade populacional. Um dos bairros que tem uma região que tem maior densidade populacional, principalmente porque tem os bairros de Jardim Bilhu, Aventureiro e Jardim Paraíso. Então, para a proposta da região e do local, procurei ver as linhas de transporte que tem naquela região. São 11 linhas, de acordo com este quadro, aonde que das 11, 7 linhas ela passa pela rua Tuiuti. Então, dessas 7 linhas, uma média geral da oferta de transporte nessa rua é de 8 minutos, a cada 8 minutos passa um ônibus. Já nas outras linhas, aqui a gente vê que a mais próxima é de 18 minutos. Ou seja, essa rua é uma rua propícia para promover esse terminal. Além disso, na rua verificou-se um grande polo comercial. E esse polo comercial foi algo escolhido para a implantação terminal. Ele oferta grande infraestrutura cicloviária, ele tem uma área possível de expansão do projeto, ou seja, a proposta inicial pode ser expandida caso tenha sucesso. E além disso, tem comércios, bancos, lotéricas, que dá, com a integração temporal, para o gerente comercial do local fazer com que os usuários utilizem esses comércios. É válido ressaltar que a posse do terreno não foi levada em consideração no projeto, no trabalho, porém, existem no mínimo 3 formas de ocorrer a aquisição daquele terreno, que é a prefeitura alugar o terreno no período contratual, a doação da área por incentivos de benefícios como a diminuição de impostos e a venda do terreno para a prefeitura no preço praticado. Tendo definido o local, fez o questionário, formulou-se o questionário que tinha como objetivos validar se realmente as pessoas daquele local se deslocariam mais do que 5 quilômetros para atingir suas funções, seus trabalhos, como eles avaliam a frequência e o tempo de espera pelo ônibus, se utilizariam o terminal intermodal, quantos quilômetros seriam dispostos a andar caso existisse esse terminal, e ainda conhecimento socioeconômico da população. Para o cálculo do tamanho da amostra da pesquisa, foi utilizada a metodologia de Barbeta e utilizou-se um nível de confiança de 90%. Com isso, foi necessário, no mínimo, 68 pessoas para a amostra. Então, o questionário ele foi aplicado nos dias 25 e 27 de outubro desse ano, tanto nos veículos de transporte quanto na Estação Cidadania do Bilhu, que é onde as pessoas da região do Aventureiro se deslocam. Foi realizadas 102 entrevistas, ou seja, mais do que aquelas 68 calculadas, e por 2 pesquisadores, eu e o Alan, que está aqui na plateia também. Os entrevistados foram escolhidos sem critério pré-definidos, sendo que 70 eram integrantes do bairro do Aventureiro, 21 do bairro Jardim Bilhu e 11 do Jardim Paraíso. O questionário, o perfil socioeconômico da população dos entrevistados foi de homens entre 15 e 30 anos, que possuem ensino médio completo, que são funcionários de empresa privada e recebem até R$ 780, utilizam o transporte público para ir trabalhar e mais de 5 vezes por semana, ou seja, com alta frequência, e se deslocam uma distância maior que 100 km e compreende entre 7 a 9 km. Além disso, a avaliação dos usuários do transporte público foi geralmente boa para os quesitos de percentual de avaliação de frequência de ônibus, de caminhada, de tempo de espera. Mas vale ressaltar aqui que as pessoas conhecem o horário do ônibus e vão até o ponto de ônibus no horário determinado e sabem que não vão esperar tanto tempo. Por isso que avaliaram como ponto. Quando se perguntou se faria integração ou não, mais de 60% disse que faria integração e estariam dispostos a andar menos do que 1 quilômetro. Mas vale ressaltar que existe uma população aqui que estaria disposta a andar mais que 2 quilômetros, são as que estão em regiões bem afastadas da cidade e que necessitam mesmo desse transporte.
Além disso, quando perguntado dos itens essenciais que deve existir no bicicletário, 98% dos entrevistados disseram itens de segurança. E dos itens de segurança, os mais citados foram guarda, 44%, câmeras, 33% e cadeado, 16%. Então, tendo feito a entrevista, partiu-se para a elaboração do layout do terminal, calculando a quantidade de vagas, os tipos de dispositivos para estacionamento e o modo de funcionamento. Então, para o cálculo da quantidade de vagas, utilizou-se a metodologia utilizada por Lisboa Júnior, através da equação 2, que é uma função da população, faixa de renda da população, distribuição da região, o fator que representa as vias exclusivas para ciclista, a frequência do demanda do uso de bicicleta e também a abrangência do terminal, é a equação de número 2. Porém, com a pesquisa feita, acrescentou-se propôs-se acrescentar mais 3 itens, que é o item de faixa etária, ou seja, pessoas com menos de 15 anos e mais de 50 anos considerou que não utilizariam com muita frequência esse terminal, a representatividade da preferência declarada, que é aquele 65% que utilizou-se da pesquisa, e o fator que representa o índice de usuários de ônibus da região. Então aqui é a tabela proposta por Lisboa Júnior, porém a minha, com os itens que eu acrescentei, está aqui. Calculando isso aqui na equação de número 3, chegou-se que o terminal deveria dispor de 400 vagas, ou seja, um terminal bem grande que atende muito bem a população. Então, para o fornecimento das vagas do terminal, foram propostos 2 tipos de dispositivos de estacionamento: o dispositivo vertical e o dispositivo horizontal. O dispositivo vertical ele tem um melhor custo-benefício quando relacionado ao horizontal. Pode-se ver que a bicicleta estacionada custa R$ 73, já no dispositivo horizontal R$ 200. Isso o custo por bicicleta estacionada. Dividindo então a quantidade de cidades que dá para se estacionar com o preço do aparelho. Pode-se ver então que melhor relação custo-benefício do dispositivo vertical, porém é necessário utilizar o horizontal, principalmente para as pessoas que têm dificuldade de estacionar dessa forma a bicicleta. Então, elaborou-se planta baixa do terminal, pode-se ver que utilizou 10% de vagas de dispositivos horizontais, que são esses aqui, e o restante, os 90%, de dispositivos verticais. Podemos ver, então, o funcionamento, funcionamento aqui. Essa porta aqui é a porta de entrada, acesso dos usuários com a bicicleta. Então, aqui é um dispositivo de controle diferenciado, com vidro. Então, o usuário ele entra aqui, ele passa o cartão de transporte, abre esse dispositivo de controle de vidro e a pessoa entra com a bicicleta. Então, entrou no terminal, estaciona. Quando ele vai sair a pé, ele sai pela porta de acesso de pedestres, que o funcionário que está monitorando a parte de segurança, ele vai abrir para essa pessoa, ela sai, depois ela entra a pé, pega a bicicleta e sai por essa porta de saída de ciclista. Então, esse é o funcionamento do bicicletário. Além disso, existem 2 funcionários que irão trabalhar aqui na proposta. Um, que é o guarda, que vai cuidar do monitoramento das câmeras de segurança, que é um pedido dos usuários da região. Além disso, ele vai ter o trabalho de abrir e fechar as portas. O outro funcionário é o que vai fazer o cadastro das pessoas que vão utilizar o bicicletário, é o que vai vender passes, é o responsável pela empresa de transporte. Então, aqui, como eu já havia mostrado, é uma imagem 3D feita no SketchUp da Google, onde a gente pode perceber que o bicicletário, além dos dispositivos de estacionamento, vai proporcionar um lavabo para os funcionários, uma sala para os funcionários e o bicicletário é infraestrutura voltada. Tendo elaborado o bicicletário, partiu-se para a parte do levantamento de custos para saber o impacto tarifário. Foi dividido em 3 custos de infraestrutura, custos atrelados à segurança e custos dos utensílios. O custo de infraestrutura é desde a parte de fundação até o todo o bicicletário, ele foi calculado em quase R$ 65 mil, porém, com a adesão de taxas de BDI e leis sociais, passou-se para R$ 101 mil. O custo relacionado à segurança de implantação, que são 4 câmeras de segurança e o controle de acesso daquele da parte de vídeo, chegou a R$ 6.500. Já o custo de serviços, que são o salário das pessoas que vão trabalhar no terminal, a R$ 7.000, quase R$ 7.500. Por fim, o custo dos utensílios, que são os dispositivos de vagas, são aqueles itens do lavabo,
chegou a praticamente R$ 35.500. Então, o custo total de implantação do bicicletário é de R$ 143.500. Já o custo de operação de praticamente R$ 7.500, dando um total de quase R$ 151 mil. Tá. Eu necessito desse custo aqui para calcular, então, o impacto tarifário. Para o levantamento do possível impacto tarifário, foi levado em consideração que a etapa de negociação já estava feita e o terreno podia ser liberado para a construção. E a Prefeitura exigiu para que a empresa de transporte fosse a responsável para a elaboração desse bicicletário, aceitando o reajuste tarifário, porém sem incluir lucros. Para isso, utilizou-se a ferramenta aprendida em engenharia econômica de valor futuro e taxa interna de retorno. Então, o valor futuro é o valor que a obra teria, dado um horizonte de tempo, no tempo que estamos hoje. Foi considerado que o valor futuro calculado para essa equação de número 4, com o valor presente que a gente calculou anteriormente, de quase R$ 144 mil, a taxa interna de juros foi calculada em 7,1%, que é praticada no monte da Caixa e BNDES, e a vida útil do projeto foi considerada 10 anos que é o tempo praticado. Então, calculando esses valores, chegou-se a quase R$ 285 mil o valor futuro do projeto. Esse valor é considerado esperado, porque o bicicletário era de um tamanho grande, considerado grande, então teve um valor considerado grande também. Então, calculando a taxa interna de retorno, com o juro zero, calculou-se o aumento da tarifa. É necessário ter a população usuária de ônibus que utiliza o sistema de transporte. Percebe-se que a minha função isso aqui vai diminuir. Então, esses valores eu utilizei uma regressão de 2%, tendo em vista os 10 últimos anos da cidade. E percebeu-se que ao longo dos 10 anos, utilizando esse número de passageiros por ano, que é a última coluna, o aumento da tarifa é quase que nada. Somando os 10 anos, o aumento tarifário chega próximo de 1 centavo. Então, percebeu-se que é viável a utilização e implantação desse bicicletário. Então, no contexto vivido pela região do Aventureiro, se faz necessário desenvolver melhorias do transporte público. E a implantação desse terminal ele se torna viável, principalmente pelo ganho no tempo das viagens, como a gente viu que a média de transporte lá é a cada 8 minutos, a confiabilidade do sistema, ser aceito pelos usuários de ônibus da região, já com a maioria dos usuários, mais de 60%, e não apresentar impacto significativo na tarifa de transporte. Além disso, esse trabalho ele foi bom por desenvolver critérios a serem seguidos para a implantação de um tipo de terminal de integração para futuros projetos e trabalhos dos alunos desse curso. As recomendações que faço é a elaboração de um questionário buscando os outros usuários, usuários do transporte individual, usuários que andam somente com a bicicleta, para ver por que eles não fariam ou fariam a integração intermodal. Além disso, desenvolver um projeto piloto com tamanho reduzido, porque o meu projeto foi muito alto, muito grande, muito visionário, e ficou muito grande. Então, fazer reduzido para caso de algum problema, não seja um prejuízo tão grande, ou portátil, né, que eu consiga desenvolver um projeto, que eu consiga deslocar na cidade. Além disso, compreender melhor os trâmites legais para que se possa ser implantado o polo comercial proposto, ou seja, como fazer para ter a aquisição daquele terreno, e as formas de operacionalização, ou seja, como o usuário vai entrar no ônibus, se eu vou fazer com sistema que nem tem em Curitiba de tubo, para ver como que vai ser a operacionalização do sistema. Agradeço a atenção, muito obrigado. 20 minutos exatos.